Hoje eu quero falar sobre o amor de Deus versus as obras dos homens. Diga comigo, o amor de Deus, diga versus, diga as obras dos homens. Só quem entendeu, vamos lá, 1, 2, 3, diga. Uau! Cara, qual é a loucura do Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Existe uma loucura no Evangelho. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está revelando ela. Se a gente pudesse aqui fazer um resumo, a grande loucura do Evangelho é Deus facilitando o caminho. Vou repetir. A loucura do Evangelho é Deus facilitando o caminho. Então isso é uma grande loucura. Porque quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos um Deus pavimentando um caminho para conduzir seres humanos, pecadores, insignificantes, mortais, pequeninos, à sua presença. Isso é uma loucura, sim ou não? Hã? Você já pensou no homem mais rico da terra fazer uma mega festa e convidar todo mundo? Tem como isso acontecer? Hã? Vamos lá, gente, comigo, tem como? Cara, impossível. Impossível. Mas agora a loucura é essa, do Evangelho. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão soberano, ele pavimenta um caminho e agora ele conduz todas. Vou repetir. Todas. Vou repetir. Todas. Quem mesmo? Todas as pessoas. A presença dele. Sabe, isso é uma loucura muito grande. Porque quando a gente vai estudar sobre monarquia, realeza, reinos, nós vemos reis, príncipes, distante do povo, distante da massa. Eles se escondem aonde? Nos seus castelos, e a multidão fica lá na plebe, no meio dos pobres, da sarjeta. Sabe, dificilmente a gente vê num filme a plebe chegando a um rei. Quando chega para reivindicar alguma coisa, o rei coloca mais impostos sobre, sabe, a pessoa que já é miserável. Isso a gente viu em filmes. E isso é uma loucura para nós, olharmos para Deus. Olharmos para Deus. E a gente vê um caminho de acesso a Ele. Você já viu isso? Você já olhou para Deus alguma vez e se sentiu amado por Ele? Porque geralmente nós vivemos um evangelho um pouco contraditório. Nós vivemos um evangelho, segundo alguns, vamos dizer os religiosos, que Deus está zangado com a humanidade. Que Deus odeia o povo. Que Deus quer destruir a terra. Que Deus está assentado num trono como um velho barrigudo, cabeça branca, com um raio na mão, para destruir todas as pessoas. Mas aí a gente olha para a Bíblia. Peraí, fica comigo. Aí a gente lê Bíblia. Amém? Amém? Aí a gente vai encontrar algo que diz assim: Deus é amor. Eu queria hoje que você olhasse para Deus como um pai, como alguém que te ama, como alguém que está preparando um caminho para te atrair para mais perto. Fala para a pessoa mais linda que tiver do seu lado, se não tiver, fala para o dragão, é problema seu, não é meu. Fala assim: Deus te trouxe aqui porque Ele já preparou o caminho para você se aproximar. Diga: o nosso Deus é um Deus de amor, misericórdia
e graça. Então, quando a gente fala da loucura do evangelho, que é um Deus facilitando o caminho, nós vemos um Deus escancarando a porta da salvação. Fica aqui, fica aqui. Então, se a gente fala de um Deus que facilita o caminho, facilita o acesso, nós precisamos ver um Deus que escancara a porta da salvação. E isso é uma grande loucura, cara. A gente vê um Deus que rasga o véu. Por quê, pastor? Cara, porque quando a gente olha para o amor de Deus por nós, a Bíblia vai dizer o seguinte, que desde o princípio, desde quando? Vou perguntar de novo, desde quando? O plano já estava traçado. Deus sacrificaria o seu filho por amor a você. Deus sacrificaria o filho dele por amor a nós. A gente está em que ano? Então nós podemos dizer que há quantos anos Jesus morreu? Quando Jesus morreu, você existia? Hã? Claro que não. Mas Jesus já te amou. O Pai já estava com o seu nome na eternidade e falou, você vai morrer por esses aqui também. Você está entendendo? Um amor violento como esse? E eu quero ler com vocês sobre o Deus que facilita caminhos. Evangelho de João 14, 6, vamos ler. Evangelho de João 14, 6. Jesus respondeu, vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo que está vivo? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, está prestes a ser preso, está prestes a ser condenado, está prestes a ir para uma cruz. Jesus, ele está em casa com seus discípulos, possivelmente na casa de João Marcos, e Jesus está com eles celebrando o último jantar, a última ceia. E Jesus, naquele momento, ele fala algumas coisas relacionadas ao reino. E Jesus, para dar um exemplo de serviço, porque o evangelho verdadeiro de Cristo não é sobre homens ser vistos, mas é sobre homens servir as pessoas. Você está entendendo? Então Jesus se levanta e ele pega uma toalha e ele coloca na cintura. E ele agora pega uma bacia com água e ele vai lavar os pés dos apóstolos. Pedro, que era muito chegado de Jesus e já tinha tido a revelação de quem era o Cristo, ele era o Filho de Deus. Então Pedro olha para Jesus e disse, olha, Rabi, olha, mestre, você não pode lavar os meus pés? Ou seja, eu sou um cara impuro, eu sou um cara pecador, eu não merecia fazer parte dos 12, o Senhor me escolheu, o Senhor tem cuidado de mim, tem me discipulado, até poucos dias eu andava, ou ainda ando, melhor dizendo, com uma espada na cintura, não sei se o Senhor sabe, mas olha, Jesus, o Senhor não pode me lavar. E Jesus olha para Pedro e disse, olha, Pedrão, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo? Então Pedro, ousado, diz o seguinte, não lava só os pés, me dê um banho logo, porque eu quero ter uma intimidade contigo. Eu podia pregar sobre isso, de crentes que não querem deixar Jesus lavar seus pés. Eu poderia usar esse texto e ficar só aqui, porque quando Jesus deseja lavar os nossos pés, é porque Jesus deseja ter comunhão conosco. Chore. E a gente não quer que Jesus toque nos nossos pés, porque se ele tocar, nós não temos lugar mais para voltar. Porque os caminhos passados são apagados e o caminho agora é o caminho da eternidade. E nós vamos caminhar dia após dia seguindo os passos do Cordeiro de Deus. Uau, você está aqui? Eu poderia pregar sobre isso, cara, e meu coração está querendo que eu pregue. Mas eu não posso ir pela emoção. Mas, cara, Jesus é fantástico. Ele é o Deus encarnado. Isso é a grande loucura do Evangelho. Porque esse Deus
no seu próprio ser, prepara o caminho, facilita o caminho, abre as portas. Ele podia enviar qualquer um, mas ele envia a si próprio. Ele podia ter mandado o anjo Gabriel, que já vivia andando aqui na terra de vez em quando. Vai lá, Gabriel, você já tem muito conhecimento com esse povo, inclusive você já achou até Maria. Mas não, ô Gabriel, quem vai é eu. Eu próprio vou. Eu próprio me encarregarei de preparar, de facilitar, de pavimentar, de atrair, de salvar, de perdoar, de libertar todos os homens. Isso é muito lindo, sim ou não? Diz que quem tem poder manda e quem não tem. Mas aquele que é o Todo-Poderoso não mandou, ele veio. Fala para o seu irmão, fala assim, ele veio? Fala por sua causa? Então agora Jesus, no capítulo de número 14, ele começa a dizer para os discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, não fiquem preocupados. Está chegando a minha hora, eu tenho que ir embora. E os discípulos estão um pouco, atemorizados, porque o mestre que há 3 anos anda com ele, come com eles, discipula eles, ensina para eles a palavra, né? O próprio verbo encarnado ali está materializado, está com eles andando pela terra. Agora eles estão vendo o Cristo se despedindo. E aí de repente Jesus se levanta e diz para eles no versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês fizeram a melhor escolha. O povo está tentando encontrar, mas vocês encontraram. O povo está andando de um lado para o outro tentando encontrar, mas vocês encontraram. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedro, Tiago, João, Tomé, Judas, vocês acertaram. Eu sou o caminho. Ah, cara, isso é fantástico. Parece que Jesus está dizendo para eles, olha, não desviem. Não voltem para as práticas religiosas dos seus pais. Parece que Jesus está dizendo para os 12, ei, fica aqui comigo. Vocês aprenderam, vocês conheceram a verdade. Não voltem atrás. Não abandonem. Não me neguem. Permaneça. Fica firme, porque eu sou o caminho. Alguém aqui no nosso meio, por perder o caminho, se perdeu no destino alguma vez? Alguma viagem que você estava fazendo, você perdeu no caminho e não chegou no destino? Quem? Já aconteceu com quem? Comigo já. Por errar uma placa de sinalização certa vez, eu rodei 150 km. É só para ir 150 para voltar. 300 km. E muitos de nós estamos errando o caminho. E estamos dando volta. E não chegamos no destino. Jesus olha para os 12 e diz, eu sou. O quê? Pronto. Olha para mim. Olha para cá. Abandone a sua religião. Abandone a sua tradição ecumênica, ideológica, filosófica. Abandona tudo. Se você encontrou o caminho, mas se você não encontrou, continua pegado com as suas tradições. É o que Jesus está dizendo. Porque todos nós precisamos fazer uma escolha. Não dá para seguir Jesus
levando um embornal, ou uma mala, ou uma mochila, ou uma sacola abarrotada de tradições. Não dá, meu querido, desculpa, perdão. Se você é simpatizante do Evangelho, desculpa, Jesus não veio salvar simpatizantes. Desculpe lá. Jesus não precisa de torcida, ok? Organizada na arquibancada, gritando o nome dele. Não, não, Jesus não precisa disso, mano. Jesus nunca teve carente, tristinho, sozinho. Não, Jesus é Deus, amém? Então Jesus vai chegar e vai dizer para nós, espera aí, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém. Continua por gentileza, vamos lá. Pronto. Acabou aqui a conversa. Acabou, mano. Ele podia ter dito, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas você precisa recorrer ao fulano, ao beltrano, ao ciclano. Você precisa ler isso, ler aquilo. Você precisa fazer penitências, você precisa acender velas, você precisa cumprir ritos religiosos, você precisa cumprir uma liturgia eclesiástica para chegar a Deus. Porque eu não dou conta de te levar. Mas foi isso que ele disse? Não, ele diz, eu sou. Vamos lá, gente, eu sou. Eu sou. Eu sou. Ponto, ninguém. Eu sou suficiente. Abandona tudo, joga tudo fora. Eu sou o caminho, você encontrou o caminho. Pode andar nele porque esse caminho tem verdade. Pode andar nesse caminho porque nesse caminho tem vida. Você vai viver coisas grandes porque você encontrou o caminho. Não, se for para ele, pode aplaudir. Se você encontrou o caminho, faz barulho. Lindo. Não é sobre religião não, filho. Fica na sua religião, se você acha que tem. É sobre Jesus, o caminho. E isso é tão forte que os cristãos eram chamados de quê? Seguidores do caminho. Era assim que eles conheciam os evangélicos. É assim que eles conheciam os cristãos. Aí os seguidores do caminho. Aí o povo do caminho. Como que você é conhecido, lindão? Lindeza! Como é que você é conhecida? Já parou para pensar? Será que alguém quando olha para você vê que você está no caminho? Será que alguém quando olha para você vê que você encontrou a verdade? Será que alguém quando olha para você vê que você está vivendo a verdadeira vida? Porque muitas pessoas não estão vivendo vida, estão apenas existindo. E deixa eu te falar uma loucura, existe qualquer coisa, mas não é qualquer coisa que vive. Cadeira existe, sim ou não? Cadeira vive? Sapato existe, sim ou não? Sapato vive? Você vive. Uau. E por que você vive? Porque Deus vive em você. Não é porque você tem uma saúde de ferro, não é porque você é bonitão, não é porque você tem uma conta magnífica, não é porque você tem um diploma top, não é porque você é hiper mega doutorado, não. Você vive porque Deus vive em você. Porque lá fora está cheio de pessoas altamente gabaritadas que não estão vivendo porque Deus não está vivendo nelas. Sabe, desde a queda do homem, deixa o texto por gentileza, desde a queda do homem, nós vemos um sistema religioso querendo dominar um homem. Desde a queda do homem no jardim, um sistema religioso, ideológico, satânico, tenta manipular a mente humana. Tenta, sabe, dificultar o caminho do povo a Deus. Eu gosto muito de ver as loucuras da Índia, né? As curiosidades da Índia. A Índia é um país muito populoso, um dos maiores do mundo. Cerca de 30 milhões de deuses existem naquele país. Ratos, elefantes, macacos, tudo de seres humanos. Aí eu estava vendo um homem que se assenta num lugar como um crematório e está cheio de
pequenos altares e alguns estão em chamas. E eles se assentam. E eles dão um banho nele de cinza com lama, cinza de mortos. E ele fica sentado, coberto de cinza com lama. E as pessoas veneram ele como um Deus. Pessoas que tomam banho no rio Ganges e bebem a água daquele rio contaminado, sujo, por restos mortais, por vísceras de animais que são lançados dentro do rio, por cadáveres que são lançados dentro do rio em decomposição, e as pessoas tomam banho e bebem da água e levam da água para cozinhar porque eles acreditam que aquela água é sagrada. E aí eu vi agora esses dias um senhor muito decadente, que eles estão dizendo que morava numa caverna e que viveu mais de 100 e tantos anos. Mas já existe uma informação mais coerente, mais verdadeira, que ele não é um senhor que viveu já mais de um século, mas ele é um senhor debilitado, que morava sozinho numa região, e eles estão endeusificando esse homem. Um esqueleto humano andando com muita dificuldade na rua da Índia, e as pessoas tocando nos pés dele, acreditando que ele é uma divindade. E aí a gente fala assim, pô pastor, mas que loucura, isso é na Índia. Não. Mas nós estamos num país ultra mega cheio de tradição. Você já viu como nós somos os brasileiros? A gente acredita em tudo, irmão. O povo faz ser enganado é nós. Bateu na nossa porta, esterco de cavalo engarrafado numa aguinha. Falou que é água benta, tirada da fonte, não sei o que, do Himalaia. A garrafinha R$50. O que a gente faz? A gente compra. E põe na chuquinha para os nossos meninos. E a gente bebe. Há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, há alguns anos atrás, descobriram-se uma árvore que chorava e um povo foi para lá. E o povo ficava com a boca aberta, recebendo a chuva de bênção do xixi dos mandruvá. Gente, você está doido? Não existe árvore que chora. E as caravanas e o povo indo de ônibus. A fé, pastor, fé em coisas é fé morta. Fé viva é uma fé no Deus que é vivo eternamente. Gente, peraí, fizeram aqui uma... Peraí, gente. A árvore está cheia de mandruvá. Isso é mijo de mandruvá, isso é, sei lá, secreção, excremento desse animal aí, desse inseto. Vocês aqui acreditando. O povo é cético. O povo, desde os tempos antigos, não crê na palavra, mas crê em crendices, em tradições passadas de pai para filho, de filho para filho e sucessivamente. Jesus hoje está dizendo para nós aqui, ó, porque o que ele disse não foi para a multidão, ele disse para os 12, vocês acertaram, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês vão encontrar o Pai, porque encontraram a mim. Você quer encontrar Deus um dia? Você quer estar diante de Deus um dia? Você pensa nisso? Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Pastor, não sei, mas eu queria que ela fosse para Deus. Então chegou a hora de você encontrar com o Todo-Poderoso. Chegou a hora de você encontrar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Chegou a hora de encontrar com Jesus Cristo. Sabe, o sistema religioso, o sistema ideológico, eles tentam ofuscar a beleza do Evangelho. E a beleza do Evangelho não é rituais.
A beleza do Evangelho é Cristo. Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é a graça de Deus, é a misericórdia do Pai, é o amor do Pai, é o perdão do Pai, é a salvação do Pai, liberada a todos que crê no Filho. Só existe esse caminho, não existe outro. Essa conversa mentirosa que todos os caminhos se encontram é mentira. É mentira. Não acredite nisso. Não são todos os caminhos que te levam a um destino único. Alguns caminhos podem se encontrar na trajetória do destino, mas não são todos que te levam para essa localidade, para esse lugar. Sabe qual é a loucura do Evangelho? Jesus vindo buscar o que havia se perdido. Ele vem buscar e salvar. E quem se perdeu? Nós. Quando Adão se perde, a humanidade se perde. Quando Adão nega o jardim, o paraíso, quando Adão deixa de dar ouvidos para Deus e vai ouvir uma serpente, uma víbora, toda a humanidade foi condenada, sentenciada a viver longe da glória de Deus. Mas o plano de Deus entrou em ação, você pode dizer amém? Então nós que estávamos longe, hoje não estamos mais, estamos perto, porque Jesus veio nos levar de volta ao Pai. Ele veio buscar o que havia perdido. E essa facilidade do Evangelho é o que causou desconforto no coração dos religiosos. Por quê? Porque os religiosos esperavam as grandes celebrações, aonde as pessoas que desejavam se aproximar de Deus tinham que cumprir uma liturgia. Os religiosos se escandalizavam quando via Jesus assentado com as prostitutas. Os religiosos ficavam escandalizados, assustados, porque de repente sentava todo mundo para comer, a negada já, os discípulos de Jesus já partiam o pão ali e já mandava o pão para dentro, e eles ficavam doidos, peraí, esse cara aí não ensina que vocês têm que lavar as mãos para pegar na comida? Os religiosos se escandalizavam com o amor de Deus pelos pecadores. Certa vez, Jesus quis se hospedar na casa de um homem chamado Zaqueu, que para muitos era um ladrão, cobrador de impostos, traidor da pátria, considerado um tirano, um cara que estava facilitando o Império Romano na questão de ascensão, de progresso financeiro. E quando Jesus decide ir para a casa de Zaqueu, o que eles dizem? Se ele soubesse quem é esse cara, ele não ia para a casa dele. Ele ia para outro lugar, ele ia para uma pousada, ele ia para um hotelzinho, mas ele não ia para a casa desse cara. Esse cara é um pecador. Em Mateus 11, nós vamos ver João, o Batista, primo de Jesus, preso. E João Batista, ele está um pouco preocupado agora, porque ele, diante do caos, ele fica um pouco em choque se Cristo era o Messias mesmo, se Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. E ele chama um dos seus discípulos que vai visitá-lo na prisão, e ele diz assim: cara, vai até Jesus e pergunta se é ele o Messias, ou se nós temos que esperar outro. Aí o discípulo, que a Bíblia não cita, chega lá em Jesus e fala assim: olha, mestre, João mandou vir cá te perguntar algo. É você mesmo o Cristo, o Filho de Deus, aquele que a gente precisa realmente, aquele que a gente aguardava, esperava, ou nós vamos ter que esperar outro? Aí Jesus fala assim: ei, vai lá e diga para João que os cegos enxergam, que os mortos ressuscitam, que os doentes são curados. E agora vem o que é mais lindo: e aos pobres está sendo pregado as boas novas. Meu Deus, cara, isso é fantástico.
Aí eu vejo um Deus que facilita o caminho, Nath. Por quê? Porque aos pobres só dava rejeição. Aos pobres se davam desprezo. Aos pobres negavam o acesso ao Pai. Aos pobres, distância. Por quê? Porque eles não eram dignos. E certa vez, Jesus deixou claro: eu não vim para os saudáveis, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Jesus veio facilitar o caminho a Deus. Pastor, eu sou um tremendo de um pecador. O caminho está preparado para você. Pastor, você não tem noção de quem eu era? Ele é especialista em corrigir defeitos, em restaurações, em renovação. Pastor, eu me sinto culpado das minhas atrocidades, dos meus pensamentos, dos meus erros. Pastor, eu não tenho tido paz para dormir porque minha cabeça me condena 24 horas. Ele já preparou o caminho. Basta você crer nele. Basta você amá-lo, aceitá-lo, se entregar a ele. Por que a gente resiste tanto a Deus? Porque talvez tenha alguém no nosso meio que resista tanto a Jesus. Meu querido, Jesus não está atrás da sua admiração. Jesus está atrás do seu coração. Eu acho tão bonita a igreja. Lá é tão massa. Lá a galera é muito diferente. Lá eles é assim, lá eles é assado. Não. Jesus não está atrás de uma admiração. Jesus está atrás de um coração rendido. E a sua causa pode ser a pior de todas. Você pode ser a pessoa mais dura no nosso meio. Você pode ser a pessoa mais ranzinza, rabuchenta, vigarista, difícil. Você pode ser o pior. Jesus te ama tanto, cara. Deus te ama tanto. Pastor, e o que eu preciso? Creia no Senhor Jesus. Abandone tudo. Abra mão de tudo. Peraí. Então é fácil demais ser salvo. É fácil. Não, pastor, peraí, que doideira é essa? Quer dizer que eu entro numa igreja evangélica pela primeira vez e descubro que eu também posso ser salvo? Sim, senhor. Peraí, pastor, que doideira é essa, cara? Eu pensei que a igreja evangélica colocava algumas regrinhas, porque eu vejo que o povo não faz isso, não faz aquilo outro, não faz aquilo. Não. É fácil demais. Entrega o seu coração hoje. Talvez você está cansado de uma tradição religiosa. Talvez você está cansado demais de andar por um caminho que você achava que era o caminho certo. Talvez você está cansado demais porque você andou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos dentro da sua religião, dentro da sua tradição, dentro da sua religiosidade, fazendo isso, fazendo aquilo outro, cumprindo isso, cumprindo aquilo outro, e etc. E aí? Você está percebendo que você nunca tinha tido clareza sobre a salvação verdadeira em Cristo? Você está percebendo que você andou, peregrinou, subiu, desceu o morro e infelizmente nada disso adiantou? E o que você vai fazer hoje? Você tem uma opção apenas em duas escolhas.
Você pode optar por Jesus, ou você pode optar pelo seu conhecimento religioso, filosófico, sociológico, tradicionalista. A decisão é sua. Então os religiosos perseguem Jesus? E eles fazem uma manifestação diante de Pilatos. Crucifica esse homem. E quem está crucificando esse homem? Não são os pecadores miseráveis, mas eram os religiosos que se gabavam da sua espiritualidade. Este homem é uma ameaça. Como bem disse, se eu não me engano, um teólogo certa vez, Jesus não era um cara legal. Você não crucifica cara legais. Você crucifica ameaças. Então, quando Cristo se torna alguém que vai impactar a nossa vida, e Ele agora quer destruir as concorrências que há no nosso coração, Cristo pode ser amado ou odiado. Quando alguém olha para você e diz assim: peraí, você mudou de religião? Ele está odiando o seu Cristo. Quando alguém olha para você e diz: ei, de novo você vai na igreja? Eles estão odiando a concorrência. Porque Cristo está refutando toda a tese ideológica tradicionalista que existia no seu coração. Quando eles olham para você e dizem assim: ei, agora você só ouve essas canções e eu estou escutando você de vez em quando chorar, eu vejo você orando de noite, eu vejo você agora lendo a palavra, eu vejo você agora, parece que você mudou os hábitos, o que está acontecendo? Você está vivendo um novo estilo de vida, espera aí, você está ficando louco, o que é isso? É porque eles estão vendo que Jesus está destruindo toda a concorrência que existia no nosso coração. Você precisa fazer uma escolha hoje. Voltar para sua casa e voltar para tudo que você vivia e viveu até hoje. Ou desapegar de tudo e dizer: Cristo é suficiente. Eu só preciso de Jesus. Eu não preciso de mais nada. Eu finalizo dizendo: que todas as suas obras que você pensava que te aproximava de Deus, nunca te aproximou dele. Peraí, pastor. Então quer dizer que eu não preciso ser um cara legal, um cara diferente, um cara bonzinho? Não, não é sobre o que você precisa fazer. É sobre quem você precisa se tornar. E você precisa se tornar um seguidor de Jesus. Você precisa estar nele, para que você de fato viva no caminho. Viva a verdade e viva a vida.